Fala pessoal, o que define o sucesso de um filme? O roteiro? O elenco? Não, o lucro. E se o filme for um fracasso nas bilheterias, aí realmente o filme vai junto, mesmo que tenha um bom roteiro. Por isso nós separamos os maiores fracassos do cinema em 2018. Bem, separamos 7 filmes nessa lista, e o primeiro deles é uma adaptação de um videogame que ganha a sua segunda adaptação aos cinemas, e mais uma vez fracassou. Tomb Raider, a origem, traz a heroína Lara Croft, interpretada desta vez por Alicia Vikander, e mais parecida com o visual dos videogames. A atriz sueca até que convence no papel. O problema realmente é o roteiro. O relacionamento da protagonista com seu pai desaparecido, aquela velha história sem criatividade. O mais recente, Tomb Raider, custou para a Warner e não mais para a Paramount nos primeiros longas, 94 milhões de dólares, arrecadando 273 milhões. O filme se pagou, mas é considerado ruim em números. Ainda não se sabe se isso pode garantir uma sequência. O sexto filme da nossa lista é estrelado por Melissa McCarthy. A comediante tentou levar às telonas uma mistura de atores reais com Muppets, e o resultado foi desastroso. Crimes em Halftime era para ser uma espécie de uma cilada para Roger Rabbit, só que imprópria para menores e com fantoches ao invés de desenhos animados. Mas a comédia ficou em segundo plano, extremamente sem graça, com humor negro. Nem Melissa salva o filme, que custou 40 milhões de dólares e arrecadou apenas 20 milhões em todo o mundo, não conseguindo se pagar. Os grandes estúdios também fazem péssimas escolhas, e a Disney não é uma exceção. Era para ser um filme de fantasia, mas o resultado foi ruim nas bilheterias, quanto também no roteiro. O balé de 2 atos criados por Tchaikovsky e o romance O Quebra-Nozes e o Rei dos Camundongos são as inspirações que dão vida a esta nova fantasia da Disney. Mas o filme não faz sentido algum, com uma história rasa, mas que enche a tela com brilho e excelentes cenas de balé. O orçamento de 120 milhões de dólares, baixo até para um filme com essa estrutura, mas rendeu apenas 138 milhões de dólares. Fracasso absoluto. O quarto filme da nossa lista não é da Disney, é de uma das empresas do grupo Disney. O longa em si não é ruim, mas os fãs da franquia não gostaram muito. E o resultado nas telonas foi tão ruim, mas tão ruim, que a Disney quase demitiu a presidente da Lucasfilm, responsável pelo longa. Han Solo era uma história que os fãs queriam muito nos cinemas, mas o protagonista, sem muito sal e açúcar, consegue ser muito diferente de Harrison Ford, que até hoje é a cara da franquia Star Wars. Nesse caso aqui, o elenco de apoio é excelente, mas a história se perde e acaba não trazendo o resultado que todos nós gostaríamos. O orçamento de 300 milhões de dólares foi bem alto, mas o retorno foi de apenas 379 milhões, praticamente não pagou quase nada do filme, fazendo deste o primeiro longa da franquia Star Wars a fracassar nos cinemas. Uma pena. Sem Jogos Vorazes e Maze Runner, os adolescentes ficaram sem um filme que os representasse nos cinemas. Esse filme até que tentou, é bacaninha, tem uma historinha bonitinha, mas os fãs não gostaram, mesmo tendo elementos meio que de X-Men no filme.
Mentes Sombrias acontece em um futuro distópico, onde uma minoria oprimida precisa lutar por sua liberdade. Aqui, crianças com superpoderes são mantidas em campos de concentração e algumas conseguem fugir. O roteiro não é dos mais chatos, mas o elenco é péssimo, com a absoluta ausência de emoções. O orçamento foi pequeno, de apenas 34 milhões de dólares, e as bilheterias alcançaram apenas 24 milhões. Os próprios produtores acreditam que os outros livros da franquia não devam ser levados para as telonas, ou seja, nada de continuação pela frente. O segundo filme da nossa lista é um reboot. Aliás, essa é a 22ª vez que esse anti-herói ganha um filme próprio nos cinemas. Aliás, esse é com certeza um dos piores. Robin Hood está de volta às telonas em um filme extremamente ruim, previsível, cheio de clichês, mas com um elenco de estrelas. A história do homem que rouba dos ricos para dar aos pobres aqui é bem chato. As cenas de ação são daquelas bem exageradas, com um orçamento de 100 milhões de dólares que dá para fazer qualquer coisa, mas o público detestou. 72 milhões de dólares em bilheterias significam que o público não tem interesse em ver mais uma história de Robin Hood. Já deu, né? E qual é o pior filme de 2018? Olha, não é pegação no pé, mas mais uma vez vai para Disney. Nós estamos falando de bilheterias, então não tem como não deixar a empresa do Mickey para trás. É uma adaptação de um clássico norte-americano dos anos 60, mas o filme é muito ruim. Uma dobra no tempo traz uma mensagem bonita e a separação do bem e do mal, mas o filme muda isso e ganha valorosas questões raciais e o empoderamento feminino. Só que a nova adaptação não tem pé nem cabeça e a história adaptada aos novos tempos é extremamente mal feita, com destaque apenas ao colorido e à maquiagem bem trabalhadas. O orçamento de 100 milhões de dólares trouxe retorno de 132 milhões de dólares ao redor do mundo, fazendo desse o maior pesadelo da Disney em 2018. Não tem o que fazer, números são números e a gente não pode mudá-los. Essa é a nossa lista. Não se esqueça também de assinar o nosso canal, é rapidinho e ajuda bastante a gente. A gente se vê no próximo programa.